Meus irmãos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos na casa de Deus. E é o que eu desejo para todo ser humano nesse mundo, é começar a semana na igreja, adorando Jesus. É um privilégio estarmos aqui. E eu sei que o Senhor tem sido bom conosco e nos permitir estar aqui, esta casa repleta de irmãos, já o nosso segundo culto. Que Deus seja adorado e continue falando conosco, como já tem falado nesta noite. Eu peço que a igreja, por favor, abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus. O texto que o nosso pastor já leu, e a Bíblia que tenho comigo é a Nova Almeida Atualizada. Nós vamos ler Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 19. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, meus irmãos, nesse texto, e eu quero repartir com meus irmãos, compartilhar com meus irmãos nessa noite, nesse culto. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. A igreja pode dizer amém? Amém. O ideal seria ler todo o texto, meus irmãos, até o versículo, pelo menos até o versículo 29, né? Mas para a gente ganhar tempo, aí eu poderei fazer menção disso no decorrer da mensagem que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite. O texto começa, e a gente tem a impressão que ele começa faltando alguma palavra. Pois será como um homem. E as palavras que talvez a gente poderia encaixar aqui são as mesmas palavras que estão no começo do capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a um homem que, ausentando-se, porque é a mesma estrutura do texto, e obviamente que Mateus dá esse senso de continuidade, porque é uma sequência de 3 parábolas que retratam um tema só, e nós vamos entender isso logo mais para entender essa parábola aqui. Está diante de nós, meus irmãos, a parábola dos talentos. Muita gente entende esses talentos apenas como os dons, os nossos talentos, mas não é exatamente disso que a parábola dos talentos trata. Jesus foi um grande mestre do ensino. É notável a capacidade que Jesus tinha de se comunicar com as pessoas do seu tempo. Ele era muito admirado, as pessoas viajavam longas distâncias para ouvi-lo. Sua mensagem era clara, sua mensagem era cativante. E um dos métodos de Jesus compartilhar sua mensagem, sua pregação, era utilizando parábolas. Parábolas é uma figura de retórica, é uma forma de discurso, é uma forma de se falar de coisas, de verdades. Uma parábola é uma história baseada em fatos do cotidiano, com o objetivo de revelar ou esclarecer uma verdade. Jesus utilizou muito esse recurso. Os ouvintes, ao perceberem a comparação, e a parábola é sempre isso, a ideia de parábola, a própria palavra diz, parábola é colocar ao lado, é como se Jesus trouxesse uma história de um cotidiano, uma história de um fato verídico ou imaginário, porque nem todas as parábolas de Jesus se tratam de fatos de fato acontecidos, que na realidade aconteceram,
Mas a parábola ela vem com essa história de um fato do cotidiano, e ela como se espelhasse a situação em que o ouvinte se encontra. E ao fazer isso, o ouvinte é levado a pensar a sua realidade. E essa é a intenção de Jesus. Quando Jesus falava por parábola, ele tinha pelo menos duas finalidades, e ele expressou isso. Uma primeira finalidade era revelar o reino de Deus, revelar a sua mensagem, especialmente aos seus discípulos. Mas é curioso que também as parábolas eram para Jesus como uma espécie de codificação da sua mensagem. Porque ao passo que ele disse que era para revelar, ele também disse que era para ocultar. É para revelar aqueles que creem, aqueles que acreditam na sua mensagem, mas é para ocultar a sua verdade daqueles que são obstinados e persistem no seu erro e persistem em não segui-lo. Isso já mostra para a gente o quanto é importante a gente ouvir uma mensagem como essa e atentar para a parábola de Jesus. Porque se entendemos e se decidimos pautar nossa vida segundo o que Cristo ensina aqui, isso significa que somos bons ouvintes. Mas se fechamos o coração e dizemos, isso não é para mim, isso não diz respeito a mim, essa mensagem, ela certamente não será devidamente compreendida por alguém que pensa dessa forma. As parábolas, ela tinha, meus irmãos, a capacidade de estimular a atenção dos ouvintes dos tempos antigos. Jesus costumava, usando parábolas, falar da vida comum das pessoas, falar da vida religiosa. Jesus cita os grupos religiosos nas suas parábolas, Jesus cita ritos religiosos na sua parábola. Mas Jesus também fala do comércio. Essa é uma das parábolas que Jesus cita, uma realidade, uma experiência comum do mundo monetário, do mundo comercial, do mundo econômico do seu tempo. Jesus cita a agricultura, que era muito presente naquele tempo, experiências da lavoura, agropastoril. Jesus cita experiências relacionadas às plantações, à vinha, videira, à figueira, e eram experiências tão comuns que qualquer ouvinte, ao ouvir, familiarizado com aquelas cenas, com aquelas imagens, facilmente seria tocado e atraído e cativado pelo que Jesus estava ensinando. Jesus falava da vida familiar, citava parábolas relacionando as relações afetivas, paterna, filiais, de modo que, nesse texto que nós estamos lendo, nós temos mais uma dessas parábolas, e a gente precisa ter alguns cuidados quando lê parábolas. E eu preciso trazer isso num momento inicial aqui, porque talvez sirva de baliza para você quando lê uma parábola na Bíblia, mas também é a referência e é o parâmetro que eu utilizo para interpretar esta parábola, como eu interpretarei logo mais na mensagem que eu tenho a expor para a igreja. Nós precisamos tomar alguns cuidados quando lemos parábolas na Bíblia. Primeiro é que há um abismo temporal entre nós e os ouvintes de Jesus. Nem sempre as imagens que Jesus evoca, as figuras, os temas, embora também familiarizados com a nossa realidade, eles tratam necessariamente da mesma coisa. O mundo econômico, o mundo cultural, do cotidiano dos tempos bíblicos não era exatamente como o nosso tempo. A forma de comer em volta da mesa, a relação dos pais com os filhos, as relações de poder no mundo político, de modo que às vezes você lê e é uma mesma palavra que nós utilizamos aqui, mas embora sejam a mesma palavra, ou aparentemente a mesma coisa, o abismo temporal, cultural, geográfico, mostra às vezes uma outra realidade que o nosso cotidiano atualmente não faz a gente acessar com tanta clareza. Então tenha muito cuidado sempre que lê parábola, para você sempre levar em conta que o mundo daquele tempo é um mundo muito diferente. Quando Jesus fala da relação pais, filhos, é uma relação muito diferente do mundo moderno, como dos nossos dias. Provavelmente, muitos dos mais jovens aqui, totalmente adaptados à vida urbana e que já cresceram numa grande cidade como é Fortaleza, pelo menos uma grande cidade do nosso país, tiveram pouco contato com o mundo da agricultura, com a plantação, com os detalhes que estão sempre presentes naquele cotidiano que é provavelmente tão distante culturalmente de você. Então, atenção quando a gente lê parábola nesse quesito.
Mas também um segundo detalhe que a gente precisa atentar é a gente não se perder no detalhamento da parábola e assim perder a verdade central da parábola. Essa às vezes é um uso equivocado que fazemos da leitura das parábolas. É olhar a parábola e ficar tentando saber o que significa cada detalhe. E às vezes a gente, de maneira inadvertida, como pregador, faz isso. E é uma maneira equivocada de interpretar parábolas. É você ficar procurando e pincelando cada detalhe como se aquilo ocultasse uma série de verdades e princípios a ser revelados. E às vezes não. Às vezes toda uma história cheia de alegorias, ela tem um objetivo de uma verdade central e apenas aquilo. Jesus conta justamente para atrair e para trazer a atenção dos ouvintes para aquilo que ele quer ensinar. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, que provavelmente é muito conhecida de muitos irmãos aqui. A gente, por muitos anos, inclusive grandes mestres da igreja do século III, do século IV, eles olhavam essa parábola e procurando todos os detalhes que envolvem essa parábola. O que é o bom samaritano, o que é o levita, o que é o sacerdote, o que é o dono da hospedaria que recebe o homem que estava morto, o que é aquele caminho de Jerusalém para Jericó. E nada disso importa nessa parábola, porque a única coisa que Jesus está nessa parábola tentando responder é a pergunta: quem é o meu próximo? Jesus quer apenas dizer uma coisa com essa parábola, e a gente pode se perder nesse detalhamento e tirar dos nossos olhos, da nossa percepção, o foco daquilo que é central e fundamental na parábola. E a gente precisa ter cuidado quando lê parábola. Mas uma terceira coisa, e aqui já linka com o que eu tenho a compartilhar com os irmãos, é também considerar o contexto da parábola. Porque por muitas vezes uma parábola ela aparece no texto sequenciada. Jesus está falando de um tema importante que circunda e engloba todas essas parábolas. E a gente precisa olhar essa parábola com essa percepção, porque é assim que a parábola dos talentos se coloca. Se os irmãos abrirem suas Bíblias, observarem no capítulo 24 de Mateus, e versículo 45, você tem a primeira parábola. Essa parábola ela termina no versículo 51. Aí no capítulo 25, no versículo 1 ao versículo 13, você tem uma segunda parábola. E no capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30, você tem uma terceira parábola. Todas essas três parábolas, elas estão dentro de um mesmo tema, um mesmo assunto. Se você voltar um pouquinho e pegar do capítulo 24, a partir do versículo 36, vocês vão perceber que Jesus começa ali um grande discurso sobre a importância da vigilância. E o que basicamente Jesus está dizendo, a partir do versículo 36 do capítulo 24, é que o Filho do Homem virá a qualquer momento e nós precisamos estar preparados quando ele chegar. Portanto, a gente precisa olhar as três parábolas nessa perspectiva em que Cristo está nitidamente ensinando e alertando os seus seguidores quanto à realidade iminente da sua volta e inesperada, porque ele não marca o dia, ele não marca a hora de voltar. Portanto, a parábola lida, que nós lemos dos talentos, ela ensina a gente justamente sobre a fidelidade que nós precisamos ter ao Senhor enquanto aguardamos a sua vinda. Essa parábola, ela completa uma espécie de equilíbrio triplo necessário para aqueles que aguardam a vinda do rei. Porque a primeira parábola, que está no capítulo 24, versículo 45, ela fala da importância de se manter atento à chegada iminente do rei. No capítulo 25, versículo 1, que é a parábola das virgens, Jesus aqui fala da espera cuidadosa, da espera em que você está provisionado do azeite, porque o noivo pode demorar a chegar. Mas essa terceira fala do trabalho, fala da vida ativa enquanto nós esperamos. As três parábolas, meus irmãos, elas apresentam exortações contundentes sobre a vinda do rei Jesus. Elas denunciam a tolice de pensar que o Senhor não voltará em breve. E essa é a denúncia da primeira parábola. Mas a segunda, Jesus denuncia a tolice de achar que ele pode chegar agora e de repente não considerar que esta vinda demore mais do que a gente pensa. Então, na primeira parábola, Jesus denuncia a tolice de ignorar que ele pode vir hoje.
E na segunda, ele denuncia a tolice da gente ignorar que ele pode não vir hoje. É interessante que o servo mau da primeira parábola, ele ignora o fato de que a vinda do rei pode ser agora. Mas na parábola da virgem, Jesus denuncia o fato da gente achar que ele vem agora e não guardar os recursos necessários para sobreviver à possibilidade dele tardar e não vir no tempo que a gente espera. Mas na terceira parábola, Jesus exorta aqui a permanecer fiel, independente do dia do seu retorno. Jesus diz: vocês precisam permanecer fiéis, trabalhando até que eu volte. É por isso que as três parábolas, elas estão trabalhando esse contraste de preparo e indiferença, sabedoria e tolice, fidelidade e descrença. Cada uma delas trata, na verdade, de uma verdade fundamental, que é: precisamos estar preparados. O rei virá e pode chegar a qualquer momento. Essa é a palavra que sintetiza essas três parábolas. Precisamos nos manter vigilantes, porque o rei está chegando. E nesta última parábola agora, Cristo adverte como devemos aguardar o rei. O que fazemos enquanto esperamos o rei? Como vivemos enquanto o rei ainda não chega? E aqui a gente tem alguns princípios que precisamos levar em conta enquanto aguardamos o rei. E a parábola dos talentos, ela fala desses princípios. O primeiro princípio é que enquanto aguardamos o rei, há uma expectativa do rei de que nós tenhamos uma vida ativa. Há uma expectativa do rei para que nós tenhamos uma vida ativa enquanto o aguardamos. Ele está ensinando isso na parábola dos talentos. E ao meu ver, isso é confrontador para nós. Porque para muitos cristãos, esperar a vinda de Cristo é como se esperasse um trem numa estação. Você comprou a passagem, o trem vem qualquer hora, o que você faz? Você senta e fica esperando o trem chegar. Tem crentes que lidam com a volta do rei exatamente assim. Paralisados, inertes, totalmente entregues à expectativa desse retorno, como se isso não os mobilizasse a uma ação, a um envolvimento com a vida real, com a vida concreta. Nós tivemos uma belíssima ministração ontem no encontro de casais da igreja, no fórum de casais. Na primeira parte daquela ministração, o pastor Sérgio Queiroz abriu o texto de Colossenses e trouxe sobre isso, sobre esse plano redentor de Deus, que tem como objetivo a restauração de todas as coisas. E o pastor Sérgio lembrou esse problema que temos de, por vezes, separar as coisas sagradas e seculares, e em nome da expectativa e da certeza que Cristo virá, nós nos acomodarmos, nós ficarmos, meus irmãos, alienados da vida, da realidade do cotidiano. Nós não temos a habilidade e o esforço de produzir, de frutificar, de trabalhar, de ser útil, de fazer o bem para as pessoas, de exercer boa mordomia com a nossa família, com o nosso tempo, com os nossos recursos, de estudar, de se qualificar para ter bons empregos e com isso glorificar a Deus no ambiente do nosso trabalho, de sermos bons comerciantes, honestos, justos, íntegros, e por meio da integridade do nosso coração, ser testemunho vivo da graça e da verdade do Evangelho de Deus. Mas muitos de nós, em nome da expectativa que temos, nos privamos da vida, da realidade. Parcelas do cristianismo sofreram demais em alguns momentos da história, na expectativa do retorno imediato de Cristo, paralisaram a vida, se esqueceram de enfrentar a vida com a realidade como ela coloca. Por muitas vezes nessa história de 2000 anos, grupos cristãos foram anti-intelectuais e diziam: estudar para quê? Jesus está voltando, para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer uma faculdade? Para que eu vou me preocupar em fazer esse concurso e ter um emprego melhor, para cuidar da minha família, para honrar e glorificar a Deus no trabalho, se Jesus vai voltar daqui a pouco? Em nome disso, os cristãos se alienaram dos deveres em relação, meus irmãos, ao meio ambiente. Por que nós vamos cuidar disso aqui? Daqui a pouco Jesus vem e o fogo vai queimar tudo. Por que a gente vai
preservar alguma coisa, não tem nada para preservar, não presta nada. A gente até cantava o hino, não vai ficar nem raiz, nem ramo. Alguns irmãos devem ouvir esse hino, conhecer esse hino. Porque nós acreditávamos, e de fato não vai ficar nem raiz, nem ramo. Mas em nome disso, a gente acreditava que não tinha por que se envolver com nada dessa vida. Não tinha que se preocupar com nada dessa vida. Afinal de contas, Jesus está voltando, está chegando, e a minha expectativa é de que vai acontecer agora, portanto, eu sento e espero ele voltar. E é interessante que esse problema não é novo. Esse problema ele já campeia a igreja do primeiro século. Se os irmãos lerem a carta de Paulo aos Tessalonicenses, boa parte da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses foi exortar a igreja quanto a isso. Porque Paulo planta aquela igreja num espaço de tempo muito pequeno. Ele fica basicamente 3 semanas na cidade de Tessalônica. E ao que parece, o discipulado para aquela igreja não foi robusto, não foi consistente. Ele sai fugido dali, daquele grupo de perseguidores que o tempo todo estava no seu encalço. E quando ele vai embora dali, por algum tempo, ele manda um dos seus obreiros, chamado Silvano, que é o mesmo Silas, que está com ele quando ele planta aquela igreja de Filipos. E ele manda Silvano ir até Tessalônica, saber como a igreja está. E quando Tessalônica é visitado por Silas, ele chega até Paulo e diz: Paulo, há uma igreja maravilhosa, fervorosa, mas lá tem um problema. Tem um grupo de irmãos que não trabalham. Você pregou lá, ensinou os irmãos que Jesus vem em qualquer hora, e eles entenderam que isso vai acontecer agora, e por ter entendido assim, eles não trabalham mais, eles não vivem mais. É por isso que Paulo escreve para exortá-los, de que enquanto nós esperamos, nós trabalhamos. Enquanto nós esperamos, nós estudamos. Enquanto nós esperamos, nós exercemos boa cidadania. Enquanto nós aguardamos Jesus, nós somos bons mordomos dos recursos que Ele deu a gente. Porque a vida do rei é uma vida ativa, meus irmãos. A vida do reino de Deus é uma vida ativa. É uma vida de trabalho. O reino de Deus não é reino de gente preguiçosa, de gente acomodada, de gente, meus irmãos, que está deitado no fundo de uma rede esperando o mundo acabar para ir morar no céu. Você acha que o céu é uma colônia de férias? O céu é um lugar ativo, de vida ativa. Meus irmãos, de vida alegre. E a gente precisa saber que, enquanto nós exercemos boa mordomia com a vida, nós estamos fazendo parte desse reino. E Jesus está dizendo isso. Eu virei a qualquer momento, enquanto vocês me esperam, trabalhem, sejam úteis, sejam pessoas ativas. Mas a gente aprende uma segunda coisa sobre a vida do rei, do reino de Deus. É que na vida do reino de Deus, a todos é facultado a possibilidade de ser útil. Eu acho interessante que Jesus fala de 3 servos. E ao falar de 3 servos, é como se ele englobasse aqui toda a realidade dos servos do reino dele, para dizer: todo mundo recebe algum talento para fazer alguma coisa. É claro que tem um que vai receber 5, é claro que tem outro que vai receber 2, e o rei dá segundo a capacidade, o Senhor dá segundo a capacidade de cada um. A um, outro ele vai dar apenas 1, e se você acha que 1 é pouco, você pensa que um talento é pouco? Meus irmãos, se esse homem existiu, e se essa riqueza foi de fato real, esse homem deu uma fortuna muito grande para esses homens. Você sabe o que era um talento naquele tempo? É uma medida de dinheiro que equivalia, meus irmãos, 20 anos de trabalho de um homem. Era 6.000 denários. Vocês têm noção de você trabalhar 20 anos e receber um montante disso? É muita riqueza, gente. É muito dinheiro, um talento. E aí você percebe que todo mundo recebe. E é interessante que se o que recebeu 1 fica lá no canto, enciumado, sabe, chateado porque ganhou só 1, a própria maneira dele lidar com o que ganhou prova que o Senhor está muito certo. Porque ele mal cuidou de 1 que ganhou. E tem gente assim, que se chateia porque não tem mais, porque não tem o que outro tem, e não cuida nem do que tem, e não faz direito nem o que recebeu para fazer. Mas a realidade é que na vida do reino de Deus, todos são úteis, todos podem fazer alguma coisa, todos recebem algumas coisas de Deus para fazer e para cuidar.
Se você faz parte da vida do reino de Deus, tem coisas colocadas na sua mão pelo teu Senhor, pelo rei que você serve. Você é mordomo desse rei. E você só não é ativo, só não é produtivo. Você só não trabalha, você só não serve esse rei se você não quiser servir. Mas a todas as pessoas do reino é dado, meus irmãos, a possibilidade de ser útil. Mas há uma terceira coisa que a gente precisa aprender sobre esse reino, eu preciso correr. É que na vida do reino, quem não multiplica, subtrai, pastor Antônio José. Na vida do reino, você não mantém, quem mantém, perde. A única possibilidade de você não perder é se você somar ao que você já tem. Pessoas paralisadas, pessoas inertes, pessoas que vão se preocupar em manter no reino de Deus, no final elas perceberão que ficarão sem nada, porque no reino de Deus não se mantém, ou se multiplica ou se perde tudo. Você não tem como acomodar as coisas que tem e ficar ali, eu já tenho o suficiente, agora é só esperar Jesus voltar. Eu já fiz tanto para Deus, eu já fiz tanto para o rei, que agora, depois de tudo que eu fiz, é me deitar nessa sombra e esperar o rei chegar. Se você parar, se você decidir manter, você perde tudo. No reino só se ganha quem multiplica, só se ganha quem empreende, só se ganha quem trabalha com o que tem para ter mais, só se ganha quem produz a partir do que tem para que mais se produza. Quantos estão entendendo essa palavra, meus irmãos? Por favor, levante sua mão. É por isso que o reino é um chamado à vida produtiva. A gente não tem como se acomodar. Você não tem como sentar em cima de tudo que você recebeu para cuidar e dizer, olha, eu vou proteger aqui, pelo menos eu não perco nada. Aí o rei chega e descobre que você só tem o que ele te deu para cuidar. Sabe o que ele faz? Ele toma de você e diz, você é um inútil, porque você só fez manter o que eu te dei. Isso não é nada demais para mim. Você deveria ter multiplicado isso. Meus irmãos, essa é uma palavra dura, mas é de Deus, e o evangelho que está sendo pregado aqui essa noite. Porque as igrejas têm tantas pessoas que podem ser úteis no reino de Deus. Meus irmãos, tem gente aqui, e eu olho para uma multidão como essa, e fico imaginando a multiplicidade de possibilidades de serviço, de utilidade. O quanto pode ser abençoador, meus irmãos, um grupo de pessoas como esse, uma multidão de gente como essa. E a gente precisa enxergar que a vida do reino é uma vida em que eu tenho algo do rei, e eu trabalho isso para multiplicar, para crescer, para se somar, porque eu não mantenho, eu apenas não conservo, porque enquanto mantenho, eu perco, eu subtraio. Mas há uma quarta coisa na vida do reino que a gente precisa entender, e que aqueles homens precisavam considerar. É que o rei que deu algo para você cuidar, ele partiu, e ele um dia voltará de novo. E ele voltará repentinamente. E quando ele voltar, ele irá prestar conta com você. Olhem para mim, por favor. Todos aqui receberam talentos desse rei. Olhem para mim, por favor. Não tem uma pessoa nesse auditório, nesta noite, que não tenha recebido talentos do Senhor. Que talentos são esses, pastor? Você tem do Senhor vida, você tem do Senhor tempo, você tem do Senhor oportunidades, você tem do Senhor família, você tem do Senhor, aptidões, habilidades, você tem do Senhor recursos, você tem do Senhor uma profissão, você tem do Senhor, aí eu vou passar a noite toda dizendo coisas que você tem do Senhor. E tudo isso engloba talentos do Senhor para você cuidar, para você produzir com isso, para você desenvolver sua vida a partir disso. E a primeira coisa que a gente precisa levar em conta, nessa percepção que trago para os irmãos,
é que a gente precisa olhar com uma consciência de que veio do Rei, veio do nosso Senhor tudo que temos. Porque nós somos tentados a olhar para os nossos esforços e, sabe, meus irmãos, e acreditar isso, nossas conquistas, nossos triunfos, nossos méritos, nossos êxitos. Nós gostamos de olhar lá na nossa sala, talvez no nosso quarto, e ver lá o emblema disso, quem sabe a foto da nossa formatura, lá na gaveta o nosso certificado. Nós gostamos de entrar de repente na nossa sala de trabalho, depois de ser promovido, e olhar para aquela mesa, para aquela cadeira que sentamos, e perceber toda a nossa trajetória, e enxergar nesse caminho, quem sabe, o motivo pelo qual estamos ali. Nós lembramos das noites mal dormidas, estudando, trabalhando, escrevendo, às vezes ficando até o terceiro turno, e nessas horas nós somos tentados a pensar: eu fiz, eu consegui, eu alcancei, você não alcançou. O dono desta obra, o Rei que você serve, deu tudo que você tem. Quantos reconhecem isso podem levantar suas mãos agora? Quantos podem agradecer por tudo que tem, por qualquer coisa que tem, porque veio dele, veio das mãos dele. E você precisa sair daqui certo de que o Rei que foi voltará, de que o Senhor que te creditou tudo isso, Ele virá, e Ele virá para um acerto de contas. Aleluia, aleluia. Por muitas vezes nós somos levados a pensar que trabalhar e fazer as coisas de Deus de maneira negligente, talvez o máximo que nos tire é a possibilidade de um grande galardão. Eu reconheço que isso é falha da nossa escatologia, de fazer a gente pensar que, se eu não fizer nada para Deus, no máximo eu não vou ter aquela cidade de ouro, aquelas coisas bonitas que outros terão. Não, você pode perder sua salvação, meu irmão. Se você for um servo mau, negligente, você perde tudo, inclusive a salvação. Porque fazer mal feito o que Deus te mandou fazer diz muito do teu coração. Diz muito sobre quem é o teu Deus para ti. Diz muito sobre a tua salvação. Diz muito sobre a piedade que você não vive. Diz muito sobre o amor que você canta, mas não demonstra pelo teu Deus. E a gente percebe que o desfecho desta história estampa diante de nós. Ser negligente não é apenas deixar de ter uma coroa muito bonita e brilhosa na cabeça. Ser negligente é também perder tudo. Porque pode significar que nós não temos o menor respeito e amor pelo Senhor Rei. E isso pode nos custar a própria vida. O Senhor deixa aqueles talentos, 5 na mão de um, 2 na mão de outro, 1 na mão de outro. Viaja, deixa uma fortuna. Vocês têm noção? Quanto é 8? 8 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. 160 anos de trabalho. Vocês têm noção que tamanho é essa riqueza? Você não vive o suficiente para produzir isso com trabalho. Gente, 8 talentos é 160 anos de trabalho. Esse homem deixou uma fortuna na mão dos seus servos. Isso fala do quanto ele confia em você. Deus confia em você. Deus confia em você. Eu queria que você soubesse que pela primeira vez que você pegou o seu filho no braço, Deus está dizendo: eu confio em você, um tesouro muito precioso. Eu queria que você entendesse que respirar e viver é Deus dizendo: eu confio em você, eu vou te dar vida. Eu vou te dar a possibilidade de ser tudo nessa vida, inclusive um homem mau, que me odeie, que faça mal aos outros. Mas junto com essa possibilidade, você também terá a possibilidade de me amar, de ser um homem decente, uma mulher fiel e piedosa. Toma vida,
Eu confio em você. Sabe, eu te dou saúde, eu te dou tempo, eu te dou oportunidade, eu confio em você. Você pode pegar esse tempo e transformar isso numa verdadeira escravidão e fazer disso ser algo que vai te manietar e fazer agora o dinheiro ser o teu próprio Deus. Eu sei que existe essa possibilidade, mas eu confio em você, eu te dou tempo, porque eu sei que tu podes pegar isso e fazer algo bom para mim, para a minha glória, para o meu louvor. Eu te dou dinheiro, eu te dou recursos, e eu sei que você pode com esse dinheiro se tornar um homem ou uma mulher gananciosa, avarenta, orgulhosa. Mas eu sei que você pode ser uma pessoa generosa, que compartilhe, que doa, que ajuda. Eu confio em você. Eu confio em você. Eu te dou uma família. E eu sei que você pode ser um pai e uma mãe relapso e deixar os teus filhos na rua, ser criado por outros, educado por outros, e no final serão homens maus, corruptos. Mas eu sei que você pode também educá-los, guiá-los no temor da minha palavra, e lá na frente ser homens que vão abençoar essa nação, mulheres que vão abençoar essa cidade. Eu confio em você. Eu te dou uma família. Eu te dou uma casa. E eu sei que você pode transformar essa casa num lugar de guerra, de conflito. E fazer desse lugar um verdadeiro inferno. Mas eu sei que você pode também tornar esse lugar num lugar abençoador para ti, para tua esposa e para todos que entrarem pela porta da tua casa. Deus confia em você. Ele sabe os riscos que envolve dar o que deu a você. Mas Ele deu. Tome 5 talentos. É minha fortuna, é minha riqueza. Tome 2 talentos. Tome 1 talento. É a minha vida, tome. Eu confio em vocês. Eu sei que vocês podem fazer bom uso disso. Chega um dia que este homem volta, e quando ele volta, oh meus irmãos, ele vai voltar. Diga para alguém do seu lado, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele virá. Ele virá. Não brinca com isso, meu irmão. O teu Deus virá. Não brinca com isso, o teu Senhor virá. Essa é a palavra. Ele virá. Ele virá. E tem um acerto de conta. Chega o que ganhou 5 e diz: olha, Senhor, tu me deste 5, eu granjeei mais 5. Chega o outro que ganhou 2 e tu me deste 2, eu granjeei mais 2. Ele diz as mesmas coisas, porque ele não está impressionado com o quanto você produz. Sabe o que o rei vai procurar em você? Fidelidade. Fidelidade. A recompensa não é pelo que eles produziram. A recompensa é pelo modo em que eles produziram. Olha o que o Senhor diz: servo bom e no pouco tu foste fiel. Tu fostes fiel. É isso que eu olho e vejo e gosto de ver em vocês. Vocês foram fiéis. Deus não procura resultados, Ele procura fidelidade. Ele procura zelo, diligência. Deus não procura grandes feitos. Ele sabe que você não pode ser o super pai, uma super mãe. Ele sabe, Ele sabe. Ele deu filhos a você sabendo das suas limitações. Mas a coisa que Ele não vai abrir mão de você é fidelidade. Fidelidade. Está aqui, Senhor. O Senhor me deu e eu cuidei. Cuidei com as minhas fraquezas, mas cuidei. Cuidei com as minhas limitações, mas cuidei.
Sabe, Deus, tu me deste uma vida para viver. Talvez não tenha vivido da melhor forma, mas fui fiel. É assim que Ele vai olhar e vai enxergar você. E ao encontrar fidelidade em você, Ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. E agora, porque foste fiel, Ele te dá maiores responsabilidades do que você tinha antes. Aí chega o que ganhou um. Vem todo encabulado, sem jeito. E aí, cadê o talento? Aí vem trazendo o talento, entrega, está aqui, Senhor. Eu sabendo que Tu és um homem severo, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não espalhou. Eu fiquei com medo de Ti. E devido a eu ter ficado com medo de Ti, eu peguei, enterrei, escondi. Porque pelo menos eu te entrego o que Tu me deste. E está tudo certo, né? Tá não. Tá não. Qual é o problema desse homem que recebe um talento e devolve o talento? Intacto, ele não perdeu nada. Eu já disse para vocês que na economia do reino, quem mantém, perde. Ou se multiplica, ou se ganha, ou se perde o que se mantém. Esse homem chega, e qual é o problema dele? Estou terminando, os músicos já podem vir subindo. Há pelo menos 3 problemas nesse homem. O primeiro é que ele não conhece o seu Senhor. Olha o que ele diz do seu Senhor. Ele diz coisas duras para o seu Senhor. Sabendo que tu és um homem severo, sabendo que tu colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Ele insinua que esse homem não é correto, não é ético, não é nobre. Tem gente assim. Tem gente que não serve a Deus como deveria, porque vê Deus muito mais como um mau patrão do que como um pai. Eu sirvo nessa igreja e ninguém me diz nada de bom, não me sinto recompensado. Não vale a pena ajudar, porque toda vez que vou ajudar eu me dou mal. Já ouvi gente dizer assim? Eu não ajudo, não faço mais nada porque eu estou cansado de fazer o bem. Toda vez que eu faço um bem, eu acabo sofrendo, sendo ferido, sendo machucado. E você atrela o ato de servir, de ajudar, como um ato em que o que vem de volta e de recompensa a você é dor, é sofrimento, é abandono, é injustiça. Eu que não ajudo mais nessa igreja, nunca ninguém reconhece o meu valor. Sabe o que isso encapsula? A mentalidade de um servo mau, que vê o seu Senhor como um homem mau, que não é capaz de reconhecer o que você faz para ele. Este homem não reconhece, ele não conhece o seu Senhor. Ele foi negligente com a riqueza do seu Senhor. Ele enterra essa riqueza. Mas o pior de tudo é que esse homem, além de não conhecer o seu Senhor, além de ser negligente com o que o Senhor deu, ele é um homem hipócrita. E é o próprio Senhor que denuncia a sua hipocrisia. Ele diz: tu és um homem severo, tu colhes onde não plantou, tu ajunta onde não espalha, eu tive medo de ti, e por isso que eu enterrei. Aí o Senhor diz: calma lá, você está mentindo, você não está sendo verdadeiro. Se tu me temesse, tu terias pelo menos colocado meu talento num banco, que lá teria ao menos juro. Se tu de fato reconhece que eu sou esse homem duro, tu não teria sido tão negligente. Sabe o que é isso aqui? É a gente, às vezes, olha para Deus, que aquele ar de piedade, enquanto nossa vida está destroçada pelo pecado, pela hipocrisia. Sabe o que é isso? É quando a gente chega na igreja e se derrama como crente mais fervoroso e espiritual da comunidade. Mas no fundo dos nossos porões da alma estão escondendo feiuras que a gente quer ocultar o tempo todo, inclusive com a nossa falsa espiritualidade. E nós dizemos: Deus, eu te temo, eu te amo. E aí Deus está dizendo: não, se você me temesse, você não vivia pecando como vive.
Se você me temesse, você não seria como você tem sido. Se você me temesse, você não agiria como você age com a tua esposa. Se você me temesse, você seria um pai melhor e mais decente. Se você me temesse, tu não deixaria o dinheiro ser o teu dono e o teu senhor como deixou ser. Se tu me temesse, tu ao invés de gastar a vida toda correndo atrás do vento, teria uma vida útil e frutífera para abençoar pessoas, impactar pessoas com a vida do reino de Deus. Eu quero terminar esta palavra nesta noite dizendo uma boa notícia para todos nós. E a boa notícia é que nós estamos no intervalo entre a ida e a vinda do rei. Ele não chegou ainda. É interessante que todas as parábolas terminam de modo trágico para o servo mau, para a virgem imprudente e para este servo negligente. Mas no final de tudo, a gente tem a sensação, sabe? Aquela vez que você deita e talvez comeu demais e sonha um sonho terrível. E você dá graças a Deus por ter acordado e descobrir que era só um sonho. Já passou por isso? Você tem um sonho, uma coisa terrível. De repente um assalto, um acidente, alguém te perseguindo. E você, aí você acordou. Graças a Deus que era só um sonho. Eu queria que você olhasse para isso dessa forma aqui. Era só um sonho. Você ainda tem tempo de fazer algo para Deus. Você ainda tem tempo de ser uma virgem prudente, como estas virgens foram. Você ainda tem tempo de tomar esses talentos que o Senhor te deu. E dizer, eu vou fazer da minha vida um motivo de glória e louvor para o Rei. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero nesta noite convidar você que recebeu esta palavra aqui hoje e decide agora, nesse momento, viver uma vida diferente a partir desse domingo. É o último domingo de abril. Coisas novas podem acontecer a partir de agora e você quer viver essas coisas novas. Porque você descobriu que esta cena terrível que recai sobre este servo mau ainda é apenas uma possibilidade que você pode evitá-la. Mas para evitá-la você precisa corrigir algumas coisas e você vai começar a fazer isso hoje. Se você deseja oração por você, pela tua família, saia do seu lugar agora e vem aqui. Eu quero orar por você. Enquanto o Ministério de Louvor canta um pedaço de um hino, você sai da onde você está e vem, porque você ouviu o Senhor falar contigo hoje aqui. Eu vou viver a minha vida de uma outra forma a partir de agora, pastor. Eu vou usar o meu tempo de uma outra maneira agora. Eu vou ser um pai de uma outra maneira. Eu vou ser um esposo diferente. Eu vou trabalhar com uma outra perspectiva amanhã no meu emprego, no meu trabalho e na minha empresa. Eu vou fazer uso melhor dos meus recursos, do meu dinheiro. Eu sei que são talentos do Senhor para mim. Eu viverei minha vida de modo digno, mais nobre, mais justo. Eu vou semear a bondade. E quando meu Deus chegar, Ele me achará um servo fiel, pastor. Venha. Algumas pessoas já estão aqui, mas você pode vir também.